Olá, estamos aqui de volta para continuar a falar sobre as séries, né? Vamos falar agora sobre série de Lohan, que é o nosso principal motivo, né? Tá certo? Então, olha só. A ideia aqui é a seguinte. Vocês viram, né, que na série de Taylor e nas séries de potência em geral, nós só temos termos, nós só temos os termos cuja variação do n é de 1 até infinito, ou seja, n é um natural ou um inteiro positivo, né? De 1 ou de 0 até infinito, tá certo? No que consiste a série de Lohan? O Lohan conseguiu mostrar o seguinte, que sob algumas condições a gente pode conseguir uma série onde o expoente, né, da série de potência pode ser negativo, perfeito? Inteiro, mas negativo. E daí a gente pode usar o z, né, para tomar todos os coeficientes. Né? Nas séries comuns, a gente tem do zero em diante ou do 1 em diante, né, para o lado dos positivos. Né? Com o Lohan, não. Com o Lohan, aparecem termos com índice negativo, né? A gente vai ter o A-1, o A-2, o A-3, e pode ter até A menos infinito, né? Uma quantidade infinita de termos com índice negativo, tá certo? Da seguinte forma, olha só, a série de Lohan, não ela tem esse formato que você está vendo aqui, ó. Fz é igual ao somatório, tá certo? De n variando de 0 até infinito, de AN z menos z0 elevado a n, isso aqui é a parte comum, que a gente já conhece, né? Aí aqui a novidade é essa. O n variando de 1 até infinito, só que Bn, tá certo? Sobre z menos z0 elevado a n. Né? Aí é quando você tem ó, o z menos z0 elevado a menos n, né? Porque o n está variando de 1 até infinito também. Aí, olha só, desenvolvendo cada somatório, a gente tem o seguinte, A0 mais A1, Z menos Z0, mais A2, Z menos Z0 ao quadrado, mais A3, Z menos Z0 ao cubo, e assim por diante, até o infinito, tá certo? Para a primeira soma, e mais, né, ó, a segunda soma, que vai ser, aqui não é N, é 0, é B0 sobre Z menos Z0, aliás, B1 sobre Z menos Z0, e aqui seria B2 sobre Z menos Z0 ao quadrado, aí B3, Z menos Z0 ao cubo, e assim por diante. Né? Aqui, desculpe o lapso aqui da forma como está escrito, mas seria isso, porque começa de 1. Então, vai ser B1 sobre Z menos Z0 elevado a 1. Aí o próximo, 2. B2, Z menos Z0 ao quadrado, tá certo? Aí você vai perguntar, professor, você não falou que havia a possibilidade de aparecer os termos com coeficiente negativo, aliás, com índice negativo? Só um minuto que a gente vai já ver isso, tá certo? Bom, mas continuando. Né, os coeficientes AN são dados assim, desta forma, né? Ó, que é aquela 1 sobre n fatorial derivada, tá certo? E os BNs têm esse outro formato. Tá ok? Olha só. 1 sobre 2πi integral ao longo de C, ou seja, uma curva fechada, Z asterisco menos Z0, N menos 1, F Z asterisco, DZ asterisco. Mas por que esse Z asterisco, professor? Para que não confunda com o Z daqui, né? Para dizer que é outra variável. Podia usar U, né? Podia ser FU, né? Aí DU, tá certo? Aí ia ficar U menos Z0, né? U menos Z0 elevado, podia ser, não tem problema. Aqui é só para continuar no formato de que a gente usa o Z para simbolizar complexo, né? Mas podia ser outra letra sem nenhum problema, tá certo? Então, vamos ver o que diz aqui o teorema sobre a série de Lohan. Teorema de Lohan. Seja Fz analítica num domínio contendo dois círculos concêntricos C1 e C2, com centro Z0 e o espaço anular entre eles, né? Que está na figura. A figura está mais aqui embaixo. Então, aí tá. Eu vou desenhar, que eu acho que fica melhor para a gente ver como é que é isso daí, né? Então, a gente tem aqui a figura anular, né? As duas curvas. Essa é a curva C1, tá certo? Aí a outra aqui, ó,
a curva C2, tá ok? Aqui o centro, Z0. Isso aqui tinha que ser um círculo também, né? Deixa eu apagar para fazer direito. Vamos apagar, que acho que apagando fica direitinho. Tá certo? Aqui o círculo, dois círculos concêntricos, né? Concentro em Z0. Esse aqui é o C1 e esse aqui de fora é o C2. Ambos orientados no sentido anti-horário, tá? Como naqueles problemas que nós vimos, né? Tá certo? Tá ok? Então vamos repetir aqui. Ou seja, FZ analítica num domínio contendo dois círculos concêntricos. Então existe um domínio que tem esses dois círculos dentro. Aí, ó, a gente está sempre tratando da região anular, perfeito? Ela é analítica aqui, ó, na região anular. Então, nessa parte aqui interior, aqui, ó, do C2, ela não é analítica, tá bom? Tá certo? Então, FZ pode ser representada pela série de Loran, né, ó, que é essa que a gente acabou de descrever, consistindo em potências não negativas e negativas. Os coeficientes desta série de Loran são dados pelas integrais. Aí, esse asterisco aqui, ó, são pontos aqui na parte anular, perfeito? Sempre parte aqui onde a função é analítica, tá legal? Aí vamos continuar. Calculados em sentido anti-horário, como eu falei, ao redor de qualquer caminho fechado C simples, né? Aí, tá ok. Aí, esse caminho C, ó, ele tem que estar dentro da região anular, né? Deixa eu mudar a cor. O caminho C tem que ser esse aqui, ó, em vermelho, tá certo? Ele tem que estar na região anular. Esse é o caminho C, também é orientado no sentido anti-horário. Esse é o caminho C, tá certo? Então, C, onde C é onde você vai calcular a integral de linha aqui, né? Ó, tá certo? Tá, tanto eu repetir. Então, FZ pode ser representada pela série de Loran, que é essa aqui, consistindo em potências não negativas e negativas. Os coeficientes desta série de Loran são dados pelas integrais AN, que aqui é a integral comum que a gente conhece, que é a derivada, e esta outra aqui, que é a novidade, perfeito? 1 sobre 2π, integral ao longo de C, que é essa linha vermelha, Z asterisco menos Z0 elevado a N menos 1, F Z asterisco de DZ asterisco, tá certo? Onde o Z asterisco é a variável, né? Que está, né? Onde é um dos pontos aqui dentro dessa região anular, tá certo? Calculando o sentido anti-horário ao redor de qualquer caminho fechado C, que se situa no espaço anular e circunda o círculo interno, né? Como eu desenhei ali, tá certo? A variável de integração é representada por Z asterisco, porque, como eu disse, né, ó, o Z já foi usado para definir a série, né? Esta série converge, né, segundo o teorema de Loran, e representa FZ no espaço anular aberto, ampliado, que obtemos do espaço anular dado quando aumentamos continuamente o círculo interno C1 e diminuímos o C2 até cada um dos dois círculos alcançar um ponto onde FZ é singular, onde FZ não é analítica, né? É um ponto onde FZ não é analítica. Por exemplo, a ideia é a seguinte: imagina que você tenha um Z1 aqui, ó, e um Z2 aqui. O que ele está falando? Que essa função representada pela série, tá certo? Ela continua sendo representada pela série, mesmo que você expanda o círculo C1, né? Ó, o que é expandir o círculo C1? Né? Eu vou colocar de verde. É você aumentar ele continuamente com centro em Z0, né? Ó, até alcançar o primeiro ponto onde FZ não é singular, que no caso aqui eu estou chamando de Z2. Né? Imagina que isso aqui é um círculo. Tá certo? Então, até essa linha aqui, ó, eu posso expandir esse círculo C1. Né? Ó, até não tocar no Z2, logo no imediato anterior a ele. Eu posso tocar e dizer que ela é definida no aberto, que não inclui a linha onde está o Z2. Né? Assim como eu posso diminuir aqui, ó, diminuir o círculo interno, né, ó, até alcançar o Z1. Aí eu posso dizer, ó, que nessa região aqui, ó,
tá certo? Que nessa região aqui, ó, a curva C pode estar em qualquer lugar aqui, perfeito? Onde as coisas vão acontecer, tá certo? Onde as coisas vão acontecer. Então, ó, eu expandi aquela região anular, que estava ali entre aquelas duas, o C1 e o C2 preto, até esse novo C1 verde e esse novo C2 verde aqui, né? Ó. Dessa forma, é o que diz aqui, ó. Esta série converge, né, ó, e representa FZ no espaço anular aberto, ampliado que obtemos do espaço anular, dado quando aumentamos continuamente o círculo externo C1 e diminuímos o C2 até cada um dos dois círculos alcançar um ponto onde FZ é singular. Tá certo? Tanto na expansão quanto na retração. Tá ok? No importante caso especial em que Z0 é o único ponto singular de FZ, né, no interior de C2, então eu posso comprimir ele até chegar no Z0, perfeito? Este ciclo pode ser encolhido ao ponto Z0, resultando em convergência num disco, excetuando-se o seu centro, né, que seria o Z0. Neste caso, a série ou a soma finita de potências negativas da série de Loran é chamada de parte principal da singularidade Fz em Z0, né? Porque vai ter só a singularidade Z0, né? E não como nós acabamos de falar no Z1 e no Z2. Tá certo? Então vamos continuar. Tá certo? Então tá aqui a ideia, né? Tá só repetida, né? Quer dizer, ó, veja que o C1 e o C2 são as linhas cinzas. Aí a parte cinza é mais clara que sai delas, né, é uma ideia da expansão, tá certo? Como a gente acabou de fazer. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver alguns exemplos de como obter a série de Loran, né? Exemplos. Perfeito? Aí o primeiro é esse aqui, ó. Encontre a série de Loran de Z-5 seno Z com centro em Z0, tá certo? Aí, como eu lhe disse, ó, lembra que eu disse na aula passada? Que a gente sempre vai usar uma série conhecida para obter a série de Loran, aí o que é que eu tenho que lembrar? Como é o seno de Z, né? O seno de Z, deixa eu mudar aqui a cor. Então, o seno de Z, ó, você está lembrado da aula passada? É 1 menos Z ao cubo sobre 3 fatorial, né? Tá errado, que não é 1, me perdoe. É Z. Lembra que são só os termos de ordem ímpar? Z. Aí mais Z a quinta sobre 5 fatorial, aí menos Z a sétima sobre 7 fatorial, mais Z a nona sobre 9 fatorial, mais etc., mais Z elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Essa é a série que representa o seno. E como o seno é uma função inteira, e a gente pode também verificar que essa série é uma função inteira, né, que converge para qualquer z, tá certo? E representa o seno, né? Ó. Então, o raio de convergência aqui é infinito, então não há nenhum problema. O que eu quero achar? Eu quero achar z menos 5 seno z. O que é z menos 5 seno z? Z menos 5 vezes o seno de z é igual a 1 sobre z a quinta vezes... Agora eu vou escrever isso daqui, né? Z menos z ao cubo sobre 3 fatorial mais z a quinta sobre 5 fatorial menos z a sétima sobre 7 fatorial mais etc. Mais... Aqui faltou uma coisa, né? Ó. O menos 1. Deixa eu fazer isso direito. Aqui faltou, né? O sinal, né? Eu não coloquei o sinal, me perdoe. Aí reticências, aí mais menos 1 elevado a n vezes isso daqui. Tá certo? Então vamos lá. Mais, aí menos 1 elevado a n vezes z elevado a 2n mais 1. Opa, 2n sobre 2n mais 1 fatorial.
Por que eu coloquei 2n mais 1? Porque eu estou começando o n de zero, né? Quando o n é zero, 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Né? Então está esse aqui. E assim por diante. Tá certo? Aí mais, etc. Né? Claro. Ok? Aí eu vou multiplicar agora. Então, quando eu multiplicar, vai ficar 1 sobre z à quarta, não é isso? Menos 1 sobre 3 fatorial vezes 1 sobre z ao quadrado, mais 1 sobre 5 fatorial, o coeficiente, né? Ó, vezes 1, não precisa colocar, né? Então, menos 1 sobre 7 fatorial vezes z ao quadrado, mais, vou colocar, mais não, mais. Vou colocar mais um termo. 1 sobre 9 fatorial, que seria esse aqui, né? Ó, vezes z à quarta, mais, etc., mais, aí menos 1 elevado a n vezes z elevado. Aí, olha só, eu vou multiplicar, vou fazer assim, ó. Vou pegar z elevado a 2n mais 1 e vou estar dividindo por z à quinta. Isso é divisão de potência de mesma base, então vai dar 2n menos 4, tá certo? Tudo isso sobre 2n mais 1 fatorial, que veja que os coeficientes numéricos aqui, ó, não mudaram, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso. Pronto, agora vamos fazer direito. Agora não vai sumir. Perfeito? Aí mais, etc, né? Certo? Isso é igual. Se você quiser colocar isso na forma de somatório, pode ser assim, né? Somatório de menos 1 elevado a n, o termo geral, né? Vezes z elevado a 2n menos 4 sobre 2n mais 1 fatorial, n variando de 0 até infinito, claro, né? Que é como estava variando aquilo ali. Agora, olha só o detalhe. Quando n é 0, fica menos 4. Está aqui, ó. Z elevado à quarta. Tá certo? Positivo, porque é 0. E 0 mais 1 é 1. O coeficiente é 1. Está aqui, ó. É esse aqui, ó. Quando n é 1, aí aqui vai dar menos. Está aqui menos. Tá certo? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 sobre 3 fatorial, vezes 1 sobre z ao quadrado. Então, nosso n é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. E assim vão dar todos os termos, né? Então, é dessa forma aí que a gente obtém. Tá ok? Então, agora a gente obteve. Que pode ser escrito na forma desenvolvida, como você está vendo aqui, né? Ou na forma de somatório dessa outra aqui. Certo? Tem outra forma de fazer isso? Né? Tem uma outra forma de escrever esse aqui. Ó, a gente podia reescrever assim. Deixa eu só baixar esse aqui mais um pouquinho. Para a gente ver se consegue uma outra forma de escrever esse somatório. Tá ok? Deixa eu ver aqui se eu acho uma outra forma de escrever esse somatório. Eu podia fazer assim, ó, n variando de menos 4 até infinito, né? Tá certo? Menos 4, menos 3, menos 2. Vamos ver se de menos 4 dá. Tá ok? Vamos ver se de menos 4 dá. Veja que todos os coeficientes aqui, ó, são pares, né? Tá certo? Todos eles são pares, tá? O sinal pode ser menos 1 elevado a n mesmo, porque menos 4 é par, vai dar positivo, né? O primeiro. Tá certo? Agora temos que ver o seguinte. Aqui no denominador, tem que dar sempre positivo, não é? Então, vamos lá. Eu estou tirando 4 para trás, então isso aqui pode ser z elevado a 2n. Z elevado a 2n, não. Z elevado a 2n
Quando for menos 4, vai dar menos 8, não. Então, não pode ser. Então, tem que ser menos 4 a 2n mais 4. Será que vai funcionar? Vamos ver? Quando for menos 4, vai dar menos 8 mais 4 é menos 4. Quando for menos 3, menos 6 mais 4 é menos 2. Deu certo. Quando for menos 2, menos 4 mais 4 dá 0, que é esse aqui, né? Ó, tá certo? Agora aqui tem que ficar 2n, tá certo? Aí vai aumentar aqui, ó. Mas acredito que vai dar menos 8 para dar 1, tem que ser menos 1, vai dar menos 8, tem que dar um positivo, então tem que ser mais 9, né? Tá certo? Vamos ver. Menos 8 mais 1, 9. Aí quando for menos 3, menos 6 mais 9, 3, tá certo ali, né? O fatorial. Quando for menos 4, menos 3, menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 9, 5 fatorial. Pode ser escrito assim também, ó. Já começando com o negativo, né? Ó. Tá certo? Ah, professor, mas por que o senhor escreveu assim? Não, porque eu estou pensando no seguinte, ó. Porque uma outra forma de escrever aqui a série de Lohan seria a gente fazer assim, ó, fazer um somatório só. Como? Fazendo assim, ó. Igual ao somatório de n variando de menos infinito até infinito, de AN vezes Z menos Z0 elevado a N. Aí, ó, de menos infinito até infinito, vai cumprir todos, né? Tá certo? Vai cobrir todos, porque aqui, ó, tem de 0 até os positivos. E aqui vai ter, ó, de menos 1 até menos infinito. Aí é como eu lhe disse, ó, cada BN, né, ó, cada BN vai ser igual a N. Só que menos N, né? Ó, menos N. Sendo que o N começa com 1. Tá certo? Sendo que o N começa com 1. Dá problema aqui? Claro que não, né? Ó, é só você colocar negativo aqui, ó. Tá certo? Aí você vai mudar só o coeficiente aqui, né? Você vai colocar o próprio N. Tá certo? Você vai colocar o próprio N aqui sem nenhum problema. Tá certo? Então não dá problema. Essa é outra forma de escrever. Por isso que aqui, ó, nesse resultado, eu tomei o cuidado de escrever dessa forma, começando do negativo, tá? De menos 4 até mais infinito. Tá certo? Vamos ver o próximo exemplo? Olha só o próximo exemplo. Encontre z ao quadrado é 1 sobre z. Aí, de novo, ó, a gente vai partir, ó, de uma daquelas que nós vimos na aula passada, né? Ó, que é a exponencial, no caso. Ó. Quem é E elevado a z? E elevado a z é 1 mais z mais z ao quadrado sobre 2 fatorial mais z ao cubo sobre 3 fatorial mais z à quarta sobre 4 fatorial mais etc. mais z elevado a n sobre n fatorial mais etc. Isso foi o que a gente viu na aula passada, certo? Bom, agora eu vou mudar. Eu vou pegar aqui o E elevado a 1 sobre Z. Então, ó, o que é que muda aqui? Ó? 1 mais 1 sobre Z mais 1 sobre 2 fatorial vezes 1 sobre Z ao quadrado, porque vai ficar 1 sobre Z elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, fica 1 sobre Z ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial vezes 1 sobre Z ao cubo, mais etc., mais 1 sobre N fatorial vezes 1 sobre Z elevado a N mais etc. Perfeito? Terminou? Ainda não, porque eu não quero saber quem é E elevado a 1 sobre Z. O meu objetivo, na verdade, é achar Z ao quadrado vezes 1 sobre Z. Perfeito? E é isso que a gente vai fazer, né?
E é isso que este que é o nosso objetivo. É exatamente isso que a gente vai fazer. Tá ok? Então vamos lá, agora vamos fazer. Ó. Vamos fazer z ao quadrado vezes e elevado a 1 sobre z. O que eu vou fazer? Multiplicar aqui todo mundo por z ao quadrado. Né? Então vai ficar z ao quadrado mais z mais 1 sobre 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial vezes 1 sobre z mais 1 sobre 4 fatorial vezes 1 sobre z ao quadrado mais etc. mais 1 sobre n fatorial vezes. Vou multiplicar ao quadrado, vai ficar assim, vai ficar. Vou colocar na forma natural. Z ao quadrado sobre z elevado a n mais etc. Né? Vou apagar isso aqui, ó, porque olha só. Isso aqui vai ficar z elevado a 2 menos n, né? Tá certo? Vai ficar z elevado a 2 menos n. Ou, se você quiser colocar, você pode colocar assim, ó, 1 sobre z elevado a n menos 2, que dá na mesma. Tá certo? Coloquei para baixo e multiplicou isso aqui por menos, né? Ó, ficou 1 sobre z elevado a n menos 2. E é isso que eu vou colocar. Um sobre z elevado a n menos 2. Mais etc. Tá certo? Tá ok? Então, esse é o resultado. Tá? Quiser escrever na forma de somatório, você pode escrever, né? Isso aqui é o somatório. N variando de 0 até infinito, de Z. Z não, né? Z não. Z não, né? Assim, ó. Colocar separado. 1 sobre N fatorial vezes 1 sobre Z elevado a N menos 2. Veja como funciona. Quando Z é 0, o coeficiente aqui é 1. Z é 0. 0 menos 2. 1 sobre Z elevado a menos 2 é a mesma coisa que Z ao quadrado. Mais 1. 1 menos 2 é menos 1. Então, Z elevado a menos 1 é a mesma coisa que Z. 1 sobre 1 fatorial é 1. Por isso que o coeficiente de ambos é 1. Né? Agora, quando n for 2, 2 menos 2 é 0. Então, dá 1. Aí fica 1 sobre 2 fatorial. Tá aqui. Quando n for 3, 3 menos 2 é 1. Então, é 1 sobre Z. Tá certo? Porque é 1 sobre Z elevado a 1. Então, é isso mesmo. 1 sobre 3 fatorial e assim por diante. Veja que dá certinho. Tá certo? Tá ok? Né? A ideia é bastante simples, né? Então é só você pegar uma série que você já conheça e só utilizar. E todos os exemplos que nós veremos serão dessa forma. Tá ok? Olha essa outra aqui. Ó. Encontre todas as séries de Loran de 1 sobre z ao cubo z à quarta com centro em zero. Olha só. A gente viu o seguinte, né? Ó. A gente viu que a série geométrica ela é assim. Ela converge para a função, né? Ó, que é essa daqui, que é 1 mais z mais z ao quadrado mais z ao cubo mais etc. mais z elevado a n, com um detalhe. Essa não é como as outras que são inteiras, né? Ó. Essa daqui, ó, ela só converge para módulo de z menor que 1. Ou, né, você pode escrever assim, ó. Não é isso mesmo. Aqui não é real, né? Não tem outra forma de escrever. É essa aqui, ó. Ela converge, né, ó, na circunferência de centro na origem, raio 1, sem, no disco, né, sem incluir a circunferência. No disco de centro na origem, raio 1, sem incluir a circunferência, né? Sem incluir a linha da circunferência, sem incluir a linha do círculo. Perfeito? Aí eu quero esse aqui, né? Ó. Tá? Vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Olha só. Eu posso pensar assim, ó. Eu posso pensar assim, veja aí. Eu posso pensar assim, ó.
Eu posso pensar da seguinte forma, veja bem, eu continuo pensando ainda, é por isso que eu estou demorando. Mas a ideia é bastante simples, você vai ver que não tem nada mirabolante, nada assim fora do comum. Tá certo? Não tem nada mirabolante, não tem nada fora do comum. Tá ok? Eu vou pensar assim, ó. Eu vou reescrever essa série aqui, ó, da seguinte maneira. Eu vou colocar o Z em evidência, tá certo? Eu vou colocar o Z em evidência, aí ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é essa série, eu vou escrever ela de outra forma. Ó, opa. Vou colocar assim, ó, 1 sobre 1 menos Z, isso é a mesma coisa que 1 sobre... Ó, eu vou mudar a função e vou reescrever o que eu encontrar usando a própria série, tá? É isso que eu vou fazer. Colocando Z em evidência, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter 1 sobre Z menos 1, né? Tá certo? E isto ainda é a mesma coisa que menos 1 sobre Z vezes 1 menos 1 sobre Z. Que eu posso escrever assim, ó, menos 1 sobre Z vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre Z. Então, o que eu fiz assim, ó, para que nesta parte aqui, ó, eu vou escrever a série para essa parte, utilizando a série original. Então, vou escrever a série para essa parte. Então, vou repetir aqui, ó, 1 sobre Z vezes. O que eu vou fazer? Ó? No lugar do Z, ó, no lugar aqui do Z, ó, que seria o Z aqui nessa, tem 1 sobre Z. Então, é o que eu vou fazer aqui. Vai ficar 1 mais 1 sobre Z mais 1 sobre Z ao quadrado mais 1 sobre Z ao cubo mais etc. mais 1 sobre Z elevado a N mais etc. Entendido a ideia? O que eu peguei? Eu peguei esta aqui, tá certo? E no lugar do Z aqui, ó, eu substituí por 1 sobre Z. Então, quando eu mudei de Z para 1 sobre Z, onde tem o Z, entrou 1 sobre Z, ó, em todo local aqui, ó. Em todo local aqui, ó, entrou 1 sobre Z, exceto no primeiro, que é constante, né? Ó. Então, ficou o que nós obtivemos aqui, tá certo? Aí eu vou multiplicar, né? Ó. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Presta atenção, né? Ó. Isso é igual, tá certo? Isso é igual a... eu cometi um deslize, porque aqui é menos 1 sobre Z, ó. Então é menos 1 sobre Z. Aí quando eu multiplicar aqui, vai ficar menos 1 sobre Z menos 1 sobre Z ao quadrado menos 1 sobre Z ao cubo menos 1 sobre Z à quarta menos etc. menos 1 sobre Z elevado a N mais 1 menos etc. Porque isso é infinito, né? Continua. Tá ok? Então ficou dessa forma, né? Tá? Veja que eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu só estou lhe mostrando uma outra forma de escrever, tá certo? O 1 sobre 1 menos Z, porque ele pede aqui, ó, encontre todas as séries de Loran de 1 sobre Z ao cubo menos Z à quarta com centro em zero. Né? Então, peguei uma com centro em zero, tá aqui, reescrevi ela, ainda não cheguei no resultado. Então, ó, é outra forma de escrever o 1 sobre 1 menos Z. Outro detalhe, como eu escrevi 1 sobre Z, ó, né, para essa aqui, ó, aí mudou aqui. Ó, agora aqui ó, é módulo de 1 sobre Z menor que 1. Isto é a mesma coisa que 1 sobre módulo de Z menor que 1. Parto isso para cá multiplicando e eu vou obter, vou escrever aqui embaixo o resultado. Módulo de Z maior que 1. Então, enquanto a original converge para um círculo, né, um disco, né, um disco aberto de centro na origem raio 1, essa aqui é o contrário. Ela só converge fora do círculo fechado de centro na origem raio 1, ó, que é para fora, ó, maior que 1. Né, ó. Os pontos, a distância, são maiores que 1. Então, é a parte externa do disco fechado
de centro na origem e raio 1. Tá certo? Tá ok? Então, olha, a convergência aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. A convergência é aqui, ó. Círculo aberto, né? Ó. Aí é no disco aqui dentro. Essa é a convergência. Aqui 1, aqui menos 1, né? Aqui 1, tá certo? Que é o raio, né? No caso é até o I, né? Não é nem 1, é o I. Tá certo? E aqui é o I positivo. Então, aqui, ó, é a parte real. Vou chamar de X mesmo e aqui de Y, tá certo? É aqui que ela converge, nesse disco. De centro na origem, raio 1. Aí aqui não, ó, essa outra já converge aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui o disco fechar, o disco aberto, né? O disco aberto. Vou pegar aqui o disco aberto, né? Aliás, a circunferência é só pontilhado para dizer que ela não inclui. Aqui é 1 e aqui é I, né? Tá certo? Aí ela converge só na parte exterior, sem incluir a linha do círculo. Então, essa aqui converge só fora do disco. Perfeito? Converge só fora do disco. Né? Enquanto que a original converge no interior, essa aqui converge só fora. Tá? Mas por que eu fiz isso? Como eu disse, eu vou fazer essa aqui de duas maneiras. Utilizando esta aqui, né? Ó, e utilizando este outro formato. Utilizando os dois formatos, né? Ó. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vou chamar esse aqui de formato A, só para ficar diferente. E esse aqui de formato B. Tá? Então, vou fazer primeiro no formato A. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, no formato A, eu vou escrever assim. Ó. Isso aqui é 1 sobre z ao cubo menos z à quarta. Isso é a mesma coisa que 1 sobre z ao cubo vezes 1 sobre 1 menos z. Só multiplicar. 1 vezes 1 é 1, z ao cubo vezes 1 é z ao cubo, z ao cubo vezes z é z à quarta. Então, é a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, é 1 sobre z ao cubo, aí vezes. Agora, vamos escrever aquela lá. Ó. É 1 mais z ao quadrado, mais etc., mais z elevado a n, mais etc. Tá certo? Aí, ó, naquele primeiro formato, né, ó, vai dar o seguinte. Naquele primeiro formato, então, ó, vai dar o seguinte, ó. Opa, isto é igual a 1 sobre z ao cubo mais 1 sobre z ao quadrado mais 1 sobre z mais 1, que o próximo seria z ao cubo, mais z ao quadrado, mais etc., mais z elevado, cado geral, a n menos 3, mais etc. Aí seria somatório, n variando de 0 até infinito, de z elevado a n menos 3. Tá certo? Tá ok? Seria isso aqui. E quem seria o raio de convergência? Similar ao anterior. Módulo de z menor que 1. Tá certo? Tá ok? Para esse próximo caso, né, ó, a ideia vai ser a mesma, né? Ó, a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Só que em vez de você colocar em evidência, olha só que em vez de você colocar em evidência em vez de você colocar em evidência o z ao cubo seria o z à quarta, né? Para que usasse a outra. Entendeu? A ideia é essa, né? Porque esse aqui, ó, também é 1 sobre z, né? Aliás, é 1 sobre 1 menos z. Mas eu vou fazer exatamente como esse. Vai ser 1 sobre z ao cubo vezes isso daqui, né? Tá certo? 1 sobre z ao cubo vezes isso daqui, né? Se eu fosse começar do zero, era aquilo que eu tinha que fazer. Mas eu não vou fazer isso. Como eu já tenho 1 menos z representado dessa forma, né? Então, no formato B, eu vou ter a mesma coisa. 1 sobre z à quarta, z ao cubo menos z à quarta, igual a 1 sobre z ao cubo vezes 1 sobre 1 menos z. O que vai mudar é que, em vez de escrevermos
como no original da série de potências, né, da série geométrica, a gente vai escrever esse outro formato da série geométrica, né? Quando a razão é 1 sobre z, né? Então, vamos lá. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Vai ficar 1 sobre z ao cubo vezes aquela série lá, ó, menos 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado menos 1 sobre z ao cubo menos etc. menos 1 sobre z elevado a n mais 1 menos etc. Tá certo? E é isso que eu vou multiplicar, tá? Então, vai ficar assim, ó. Isso é igual a menos 1 sobre z à quarta menos 1 sobre z à quinta menos 1 sobre z à sexta menos etc. menos 1 sobre z elevado a n mais 4. Menos etc. Né? Ó, n mais 4. Tem que ser n mais 4, né? Porque quando for 0, tem que dar z à quarta. Quando for 1, tem que dar a quinta e assim por diante. Então, ó, isso aqui é o somatório. N variando de 0 até infinito. De menos, né? Menos, né? Menos, claro que é menos. Colocando todos os menos em evidência, né? Ó, então vai dar um somatório. Então, 1 sobre z elevado a n mais 4. Tá certo? Aí, raio de convergência. Aquele lá que a gente viu. Módulo de z maior que 1. Porque é a outra, né? Tá certo? Raio de convergência é o mesmo, não mudou nada. Perfeito? Não é? Então, é isso que a gente tinha da série de Lohan por enquanto, né? Ainda tem mais coisas, né? Coisas mais importantes. Perfeito? Então, a gente vai, na próxima aula, dar uma ideia melhor do que é singularidade, vai dizer o que é polo, tá certo? E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Então, por hoje, vocês estão vendo aí, ó, que nós estamos realmente só usando funções já conhecidas, né? Funções inteiras, né? Ou a função que a gente usou agora, que é a série geométrica, que apesar de não ser inteira, a gente sabe o raio de convergência dela, né? E vimos como adaptar para resolver os problemas que serão propostos. Ok? Então, até a próxima aula.